Boa noite a todos. Como é impossível, né, não sentir a presença de Jesus quando nós estamos com o coração aberto, com essa voz que traz tanta tranquilidade da Luciana, que vem aqui com o coração aberto, mesmo com as suas dificuldades, né, ela, com seu pai que está precisando de ajuda, de acompanhamento, mas ela se dispõe a vir aqui. E este é o trabalho de servir a Jesus. Então vamos fechar nossos olhos. Amigo Jesus, agradecemos mais essa oportunidade de estarmos reunidos para estudar os vossos ensinamentos. Que possamos compreender o sentido desta máxima: há muitas moradas na casa do Pai, para que possamos com isso trabalhar a nossa conduta diária, não mais julgar, não mais criticar, e trabalhar a verdadeira caridade, que não exige, que não cobra, que tudo ama, que tudo confia, que tudo crê. Que possamos ter nesta noite bálsamos da espiritualidade maior, banhando o nosso espírito, para que possamos sair daqui com o coração mais ameno, mais tranquilo, mas com muita vontade e coragem de vencer este mundo. Que assim seja, graças a Deus. Bom, tema de hoje, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do Pai. Já conhecido este título por todos nós, porque é um tema sempre comentado na casa, mas sempre a gente acha pontos que nos chamam a atenção, dependendo do nosso grau de evolução, dependendo do grau do momento que nós estamos vivendo. E com a fidelidade que a doutrina espírita tem, pois ela não veio destruir a lei, esta passagem está em João, capítulo 14, item 1, 2 e 3. E é uma fala, uma promessa de Jesus, que Jesus começa assim: não turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa do Pai. Se isso não fosse verdade, eu não vos teria dito. Estou indo preparar o lugar para vós, e no momento oportuno voltarei, buscarei vocês e levarei comigo. Por que eu fiz questão de, no início, falar que é uma promessa, que é um alento que Jesus traz? Pela fala dele: não turbe os vossos corações, não se preocupem. Há muitas moradas na casa do Pai. Porque nós vamos compreender porque o tema que nós vamos hoje abordar é destinação da terra, causa das misérias humanas. Por isso começar com essa palavrinha: não turbe o vosso coração. Tenham calma, não se preocupem com as dificuldades. Isso é inerente de um mundo de provas e expiações. Por isso que a gente, estudando a doutrina espírita, com o coração aberto, a gente vai encontrando alento, calma, nas falas do Mestre Jesus. Porque Ele é roteiro de vida. Jesus é verbo, é palavra de vida eterna. E, ao invés de eu começar lendo os itens deste capítulo 3, eu vou pular um pouquinho o Evangelho e vou falar um pouquinho do capítulo 9, que é bem-aventurado os mansos e pacíficos. Porque no item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que está também em Mateus 5, item 5, é outra promessa de Jesus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, que herdarão a terra. E se o tema é falando do planeta Terra, causa das misérias, se Jesus está falando que os mansos irão herdar a terra, já uma terra modificada, já uma terra de amor. Mas, se ele falou que são os mansos que herdarão a terra, olha o que fala
o item 4 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem-aventurados os mansos e pacíficos. Com essa máxima, bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. Condena, portanto, a violência, a cólera e toda expressão grosseira contra seu irmão. E toda expressão grosseira contra o seu irmão. Aqui está o ponto de partida da nossa conduta. Aqui está o ponto de partida da mudança de hábito que nós temos que ter no nosso cotidiano. Porque só seguindo este ensinamento, sendo mais doces, mais afável, que está ligado direto a compreender o que é a caridade, que nós vamos encontrar esta mansuetude que Jesus está dizendo aqui, para nós herdarmos essa nova terra. Para nós herdarmos essa nova terra. Todos aqui já ouviram falar que estamos em transição, que a transição planetária está aí. Só que, equivocadamente, muitos acham que vai cair um cometa, que vai vir uma bomba e vai ter uma mudança radical. E não é assim. A transição, ela começou há mais ou menos 200 anos atrás. 100 anos antes do lançamento do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. É um processo. Só que nós somos muito imediatistas. Nós queremos virar uma chave e tudo novo. E não é assim. Ainda bem. Porque assim nós temos tempo de detectar em nós o que nós precisamos trabalhar. Para a gente poder herdar essa terra. E aí, no item 6 do capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai, diz assim: é necessário considerar que na terra não se vê toda a humanidade, senão uma pequena fração dela. Realmente, gente, o que eu vou ler aqui está no Evangelho, tá? Realmente, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão e que povoam os inumeráveis mundos do universo. Porque, equivocadamente, a gente acha que raça humana é a que vive na Terra. Mas a raça humana está ligada à humanidade. Então, toda a humanidade é considerada uma raça humana. A humanidade do universo. Nós sabemos que a mãe do Chico, já visitou Saturno. Não é? Lá existe uma humanidade. Lá existem humanos, olha que interessante. Porém, de acordo com o fluido cósmico universal do planeta Saturno, é feito, é plasmado, é trabalhado o perispírito daquele planeta. Então, um ser mais belo, um ser mais leve, um ser mais etéreo. A doutrina espírita amplia a nossa visão. E isso ajuda a gente compreender a pequenez que é a nossa existência e, principalmente, tão pequeno são os nossos problemas quando a gente consegue enxergar o macro. Tão pequeno são os nossos problemas. E continua assim, item 7. Pois bem, consideremos a Terra como se fosse um subúrbio. Falamos de um universo rapidamente, a nossa galáxia, uma galáxia, nós sabemos que tem trilhões de sóis, bilhões de planetas. Pois bem, consideremos a Terra como se fosse um subúrbio, um hospital, uma cadeia, uma região insalubre, pois de fato ela é. Ao mesmo tempo, tudo isso e será compreendido porque as aflições nela sobrepujam os prazeres. Está no Evangelho. Se a gente ler de uma forma literal, com o coração fechado e com vitimismo, parece cruel nessa leitura, mas não, é a verdade. É a verdade. Em um mundo de provas e expiações, aonde o mal predomina, aonde o tempo todo nós estamos vendo guerras, aonde existe pedofilia, aonde existe abuso de poder,
aonde pessoas desviam a merenda escolar e deixam as crianças morrerem de fome, aonde as pessoas tiram dinheiro de locais que eram para ajudar o próximo para o seu proveito. Por isso aqui é um grande hospital, por isso aqui é um grande vale de lágrimas. Mas é para nós compreendermos isso, não para sofrer, não para desanimar, pelo contrário, para poder encontrar o caminho certo, para nós merecermos uma morada melhor. Para nós merecermos uma morada melhor. Todos nós podemos dar este salto. Importante, no item 4 deste Evangelho, do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma explicação que diz assim: mundos primitivos é onde moram os espíritos que acabaram de sair da mão do Criador. Mundos de provas e expiações, olha só, o segundo degrau, aonde o mal predomina. Olha onde nós estamos, a Terra. Aí depois, mundos regenerados, que serve de transição para os mundos de provas e expiações e os mundos felizes. Serve de transição. E a nossa próxima morada, se nós fizermos por merecer, será um mundo regenerado. E aí depois, os mundos felizes, aonde o bem predomina sobre o mal, e depois os mundos divinos. Aí são os espíritos puros, aonde vivem os Cristos, o nosso Cristo. Entende? Mas, para quê? Ficar olhando algo que nós temos que seguir uma sequência que ainda está muito longe de nós. Por que não a gente já mirar, sim, o mundo regenerado? Nós podemos. É o próximo. Só que nós estamos tentando há milênios subir este degrau e ainda não conseguimos. Por quê? Porque nós ainda não somos afáveis. Nós ainda não somos mansos. A gente ainda julga muito. A gente ainda critica demais o ser humano. Por isso que nós ainda não conseguimos subir este degrau. E olha o que fala o item 15 do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não sei se vocês já repararam que nós, os palestrantes aqui, a gente sempre gosta de citar muito item, capítulo. Gente, não é para mostrar que sabe, não é com nenhuma intenção de querer aparecer. Sabe por quê? Porque quem estiver assistindo e querer assistir depois, ele sabe aonde buscar. E não tem achismo. Consegue entender? Por isso que a gente brinca muito que o palestrante ele tem que ser fiel. Fiel como um papagaio de pirata mesmo, ele vai repetir. Porque aí não tem erro. Porque, já pensou? Eu acho que o outro mundo vai ser assim. Acho? Não tem achismo. Ou é ou não é. E o que o Kardec trouxe, a sua codificação, são leis do mundo espiritual. São leis naturais. Nós estamos até estudando isso no livro dos médiuns. São leis naturais. Não existe o maravilhoso. Não existe isso. Existem as leis. Só que a maioria dos seres de um mundo de provas e expiações ainda não conhece essa lei do mundo espiritual. Comunicabilidade dos espíritos, pluralidade dos mundos, nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. A maioria das pessoas não conhece, e isto é lei. E o Evangelho é muito claro que os nossos sofrimentos, as nossas aflições, a miséria da terra, igual está falando aqui, é porque a maioria de nós ainda infringimos a lei, nós afastamos da lei. E o livro dos Espíritos nos explica que o homem só é infeliz porque ele se afasta da lei de Deus. E o item 15 do Evangelho, do capítulo 3, diz assim: a terra, pois, fornece um dos tipos de mundos expiatórios, onde as variedades são infinitas. Por que ele está falando dessas variedades infinitas? Porque bilhares de planetas, de sóis, então existem bilhares de planetas que estão passando neste sistema de provas e expiações. Então nós temos planetas que estão no início de um mundo de provas e expiações. Tem planetas que estão na metade do caminho de um mundo de provas e expiações. E já a Terra, estamos no final. E continua. Nesses mundos, esses espíritos exilados têm que lutar ao mesmo tempo contra a maldade dos homens
e contra a inclemência da natureza. Trabalho duplo e penoso que desenvolve a uma só vez a qualidade do coração e da inteligência. Opa! Então, o contato que nós temos com a maldade dos homens, com a inclemência da natureza, não é castigo, gente. É oportunidade de crescimento. E isso acontece em planetas de provas e expiações. Porque já em um mundo regenerado, não tem este tipo de sofrimento. Está tudo ligado ao pensamento. O que a gente plasma é o que a gente tem ao nosso redor. Então, olha como que a misericórdia divina usa o que parece o mal, que parece uma tragédia, para a nossa evolução. E continua. É assim que Deus, em sua bondade, faz reverter o próprio castigo em proveito da evolução do Espírito. Eu gostaria também de ler a última questão do livro dos Espíritos, que é a questão 1019. A questão 1019. E Kardec foi muito feliz na pergunta que ele faz, porque olha como que tem todo o nexo, é tudo ligado ao Evangelho segundo o Espiritismo e essa explicação. Questão 1019, olha a pergunta de Kardec. O reino do bem jamais poderá ter lugar sobre a terra? O reino do bem jamais poderá ter lugar sobre a terra? Olha a resposta dos amigos espirituais. O bem reinará sobre a terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons vencerem sobre os maus. Então, farão nela reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. A fonte do bem, do amor e da felicidade é o amor e a justiça. E nós sabemos através da carta aos Coríntios de Paulo, o que ele fala, o que é o amor e caridade é a mesma coisa. Que a caridade não é invejosa, que a caridade não é desdenhosa, que a caridade não se enche de orgulho, que a caridade tudo crê, tudo pode, tudo espera. Quando nós começarmos a praticar isso, nós vamos conseguir essa fonte do bem e da felicidade. E olha a explicação que vem depois do que foi falado aqui. É pelo progresso moral e pelas práticas das leis de Deus que o homem atrairá sobre a terra os bons espíritos e que dela se afastará os maus. Porque à medida que vai modificando a vibração do planeta com o bem, o mal não suporta. É o que a gente fala com muito carinho para a maioria das pessoas que chegam à nossa casa, falando que estão com medo de obsessor, estão sofrendo um processo obsessivo. O que tem que fazer é mudar a vibração. Claro que não é tão fácil assim, eu vou virar uma chavinha. Mas como que eu mudo essa vibração? Mudando a minha conduta de vida, orando mais, vencendo os vícios, porque todo vício atrapalha os nossos irmãos obsessores. Todos os vícios. Porque se eles ainda estão procurando andar perto dos encarnados, é porque eles dependem desta energia, vamos dizer assim, dessa substância que o vício nosso alimenta eles. Então só depende de nós, ué. Só depende de nós. Aí as pessoas querem algo miraculante, o maravilhoso, que nós estamos estudando no livro dos médiuns. Muda a sua conduta, que os espíritos inferiores não suportam. Isso é lei de Deus. Por isso que a oração, bem pensada, bem sentida, afasta. E essa explicação da doutrina é o que faz a gente começar a caminhar melhor, entender os ensinamentos de Jesus, porque ele praticou tudo e continua. Mas os maus não a deixarão, senão quando dela forem banidos o orgulho e o egoísmo. Olha como que ensina. Então eu tenho que banir o orgulho e o egoísmo, que nós vamos ver na questão 913, que é a base do egoísmo, os vícios. Então, quando eu vou trabalhando isso, algo vai mudando em mim, eu vou tornando uma pessoa melhor, eu vou encontrando essa felicidade que está ligada ao amor e à justiça. Por isso que reforma íntima é trabalhoso.
não difícil e impossível, é trabalhoso, porque requer muita disciplina na conduta, nos pensamentos. E continua. A transformação da humanidade foi predita e tocais este momento, que apressam todos os homens que ajudam o progresso. Aqui falando da transição planetária. Só, gente, o que eu estou lendo é de 1857. Por isso que a transição planetária já começou há muito tempo. Há muito tempo. Só que agora nós estamos no finalzinho da transição. Por isso que agora é mais ou menos assim. Quem conseguir aquela nota mínima continuará no mundo espiritual, depois vai poder voltar para a Terra, já regenerada, ou ir para outra morada regenerada, mas dependendo do grau de evolução do que tiver, não pode mais continuar, não vai poder ir para um mundo regenerado. E como a Terra também não será mais mundo de provas e expiações, quem não conseguir a nota vai para um mundo de provas e expiações, começando lá no início. Ou dependendo, até lugares um pouquinho inferiores, que a gente prefere não ficar comentando, que não tem necessidade. Mas já pensou a gente voltando a ficar nas cavernas, matando mamute para se alimentar, até inventar roda, começar tudo de novo? Imagina! Se nós praticarmos a lei de amor, a lei de caridade, a gente pode subir este degrau. E continua. Ela se cumprirá pela encarnação de espíritos melhores, que constituirão sobre a Terra uma nova geração. Por isso mesmo, quem já tiver essa vibração melhor, vai voltar para a Terra, vai começar a vir encarnando na Terra. A troca vai sendo por ciclo. Vai sendo por ciclo. Porque aí está a justiça de Deus, que dá oportunidade a todos. Porém, é justo. E todos aqueles que tendem a atrasar a marcha das coisas, mundo regenerado não tem isso não, viu, gente? E todos aqueles que tendem a atrasar a marcha das coisas, dela serão excluídos. Viu que não é fala nossa de um palestrante, de um estudioso? É o livro dos Espíritos que está explicando. Vão ser excluídos. E por quê? Porque estarão deslocados do convívio com os homens de bem, dos quais perturbariam a felicidade. Por isso, você imagina, aquelas pessoas que ainda vibram, aqueles vícios mais baixos que nós temos aqui na Terra, que eu não preciso citar. Imagina, aí eu vou colocar do lado de pessoas que não se alimentam mais com esse vício, que o que dá o prazer é a abnegação, é ajudar ao próximo, é fazer um grupo, estudar o Evangelho, comentar. Por isso que serão excluídos. Não por maldade, para não atrapalhar quem está lutando. Isso é muito justo. É justiça, gente, não é castigo. É justiça. Sabe, a gente passa 15 anos, 20 anos lutando contra a gente mesmo, lutando contra as imperfeições, recebendo crítica, falando que somos fanáticos, falando que não está aproveitando a vida. Aí quando chega lá no final, que vem aquela colheita, que vem a tranquilidade de paz, aquele que levou a vida prejudicando todo mundo, arrumando aquela confusão, roubando, maltratando, traindo, aí ele vai falar: ó, Pai, me perdoa, e seus pecados estão perdoados. Não é assim. Nós sabemos que não é assim. Entende? É isso que dá força para nós continuar no caminho certo. Por isso que é muito comum, quando a gente vai tendo essa transformação de hábito e de conduta, nós vamos perdendo amigos, nós vamos ficando mais sós. Porém, a gente vai encontrando outra tribo, pessoas que estão compartilhando os mesmos pensamentos, que estão sentindo a mesma coisa, que falam assim: nossa, o que eu gostava 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu nem acredito que eu fazia aquilo. Nossa, o lugar que eu frequentava, nossa, parece que era mentira. Gente, isso é evolução. É verdade, sim, o ponto é esse mesmo. O triste, e a falha com muito carinho, é uma pessoa chegar 90, vamos dizer assim, 40, 50, 60, e falar assim: nossa, mas eu tenho uma saudade da época dos meus 20 anos, dos meus 15 anos. Gente,
O que a gente fazia com 15, 20 anos? Consegue entender o que movia, o que eram os prazeres? Aí quem pensa assim, gente, sem crítica, mas não evoluiu nada. Não achou coisa melhor do que aquela infantilidade de um adolescente de 15, 20 anos? Que acha que vai mudar o mundo, que acha que sabe mais do que os pais. Eu estou falando isso que eu tive essa idade, tá, gente? Pelo amor de Deus. Acha que por 20 anos que os nossos pais estão atrasados, que eles não sabem nada da vida. É isso que a gente quer voltar nessa época. Que muitas vezes bebia igual um louco. Entende? Nossa, tem coisas muito mais prazerosas quando a gente realmente abre o coração. Um abraço numa pessoa querida, uma gratidão sozinho, gente, não para aparecer. Você faz uma visita a uma pessoa doente, você faz uma visita a um asilo, aquela pessoa olha nos seus olhos e as lágrimas rolam e ela te dá um abraço. Nossa, quanto tempo eu não recebi um abraço? É isso. Só que você fala com uma pessoa que gosta, gente, é só para poder ilustrar, de um pagode, de uma cachaça, ele fala, vocês estão ficando doidos. Eu vou trocar isso para poder ficar visitando pessoas sujas de urina? Olha, entende? E a minha fala não é crítica, é para ilustrar. É para ilustrar. Porém, cada um segundo as suas obras. E para terminar, eu vou terminar com o último parágrafo do Livro dos Espíritos. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com zelo e coragem na grande obra da regeneração. Lembrando que a regeneração é interna, tá, gente? A regeneração primeiro tem que ser dentro de nós. Depois acontecerá externamente. Não se esqueçam disso. Porque colhereis centuplicado o grão que houverdes semeado. Infelizes aqueles que fecham os olhos à luz, porque se preparam longos séculos de trevas e de decepções. Infelizes os que colocam todas as suas alegrias nos bens deste mundo, porque sofrerão mais privações do que tiveram de prazeres. Infelizes, sobretudo, os egoístas, porque não encontrarão ninguém para os ajudar a carregar o fardo de suas misérias. O Espírito que trouxe isso para nós é o Espírito São Luís. Que com este ensinamento do Cristo e do Consolador prometido, que é a doutrina espírita, possamos refletir nessa noite, quando estivermos indo embora, quando estivermos na hora de dormir, como que está a nossa conduta, o que a gente precisa modificar. Gente, ainda está em tempo, porém o tempo está acabando. Está acabando para quê? Para ver se a gente consegue essa nota mínima para um mundo regenerado. Agradeço a participação dos nossos irmãos que nos acompanharam pela internet e vamos passar agora para o passe coletivo.